Aleluia. Pode tomar seu assento, amém, meu irmão, minha irmã. Um bom dia a todos, a paz do Senhor. Obrigado, Ministério de Música, abençoado. Glória a Deus. Irmãos, antes de começar, eu queria só destacar uma coisa, talvez você não percebeu, né? Mas nós fizemos a aquisição de uma mesa de som nova nessa última semana, amém? E também ganhamos uma bateria, amém? Então, talvez você não reparou tanto, mas eu ali estava aqui festejando, ouvir o som tão limpo da bateria. Falei, meu Deus, não acredito, chegamos esse dia, né? Talvez eu não seja o mais feliz, tem pessoas mais felizes do que eu nessa igreja, né? Mas agradeço a todos aí, ao Gesiel, ao Caio, que passaram ontem não, né? Sexta, né? Passaram a sexta aqui. Caio estava tão empolgado, foi até com o Ed buscar a bateria, para não correr o risco da gente não estar com ela aqui pronta hoje. Então nós temos... Pastor Zelito que houve, teve que ajustar as coisas e graças a Deus deu tudo certo, amém? Então fizemos essa aquisição, então agora a gente consegue colocar tudo numa mesa só, o som a gente consegue controlar melhor e cada vez vai ficar melhor, amém? Então vamos nos alegrar, irmãos. Um dia a gente lá na Vitória Tafarella, a gente sempre fala de lá, irmãos, porque é onde começou e onde os desafios pareciam maiores, né? E de fato eram. E quando nós estávamos lá e a gente tinha uma mesa de som que a gente ganhou na época de Alphaville, estava toda bem comprometida, vamos dizer assim. A gente aumentava o volume, fazia aqueles barulhos assim, né? E aí um amigo nosso falou assim, compra essa mesa aqui, ó. Tal, tem essa daqui que era essa, e tem essa outra que é um pouco inferior. E essa um pouco inferior, irmãos, era o equivalente a uns 2 a quase 3 meses de aluguel nosso. E para a gente pagar o aluguel naquela época, era desesperador. E aí, aí nós conseguimos alguém que a gente parcelou, e eu falei, meu Deus, vamos pagar agora essa prestação pesadinha aqui, mês a mês. E, irmãos, e dessa vez nós compramos, e eu falei, meu Deus, não teve aquele peso, né, assim, agora. Porque a experiência, ela vai nos trazendo, irmãos, essa segurança no Senhor. Por isso que a palavra fala que nós devemos experimentar mesmo o Senhor. Em que sentido? Não colocando Ele à prova, mas colocando a nossa confiança nele, colocando a nossa fé na palavra dele. E, irmãos, esse lugar aqui, irmãos, ele é fruto de fé, de pessoas que pagaram o preço de acreditar em movimentos, irmãos, que não eram tão normais. Quando você tem dinheiro e você faz uma compra, você faz uma aquisição, é simples. Agora, quando você tem uma inspiração, mas o dinheiro não está na conta, você precisa de fé. Agora, qual o grande desafio? É a gente discernir essa inspiração. E glória a Deus, irmãos, que a gente tem acertado mais do que errado. Não é verdade? E glória a Deus que a gente tem acertado bastante e as coisas têm acontecido. E esse é um dia, irmãos, especial, né? Um dia onde nós estamos aqui para cultuar ao Senhor, mas de uma forma diferente, para trazer um pouco à memória coisas que nós devemos, irmãos, ser gratos a Ele. Eu entendo, e eu já falei sobre isso, né? Quando nós fazemos aquela lista de priorização, você já fez? Deus em primeiro lugar, depois a família. Quem já fez, já ouviu coisas desse tipo? E eu não discordo disso, irmãos, mas nós precisamos entender que é Deus em primeiro, segundo, terceiro e quarto. Porque sem Ele, irmãos, nós não teríamos vida. Sem Ele, ou melhor dizendo, através dele nós temos uma família. Através dele nós temos uma igreja, através dele nós temos força para trabalhar, através dele portas se abrem de bons trabalhos, boas oportunidades. Então, irmãos, Deus ele tem que estar no centro de tudo. Eu não tenho como ter uma vida à parte daquilo que Ele tem para nós. Eu não posso ter uma vida, eu sou crente, vou na igreja, mas a minha família eu escolho da forma que eu quiser. Não, irmãos, Ele tem que estar no centro de tudo. Te conduzindo em todas as coisas. Para quê? Para que você faça boas escolhas.
para que você escolha uma boa profissão, para que você entre bons negócios, para que você escolha uma boa faculdade, para que você tenha uma boa formação, para que você escolha uma boa pessoa, a pessoa certa para compartilhar com a sua vida com ela, para que você tenha um direcionamento para uma igreja sadia, para você congregar. Entenda, irmãos, Deus ele tem que estar no centro de tudo e Ele tem que ser o alvo da nossa gratidão. Eu me lembro que às vezes tinha cultos que o pastor pedia, falava assim, agora renda graças a Ele, por tudo aquilo que você... agradeça ao Senhor. E aí eu falo, meu Deus, o que eu vou agradecer? Aí o pastor, quase todo pastor fala isso, né? Se você não lembrar de nada, agradeça pelo ar que você respira. Agradeça pela tua igreja, agradeça pela tua liderança, pela tua vida. Irmão, se a gente começar a enumerar tantas coisas, irmãos, e eu vou citar o exemplo aqui da igreja somente como uma referência, mas eu quero que você faça isso hoje sobre a sua vida. Amém? Estamos aqui, irmãos, porque, primeiramente, um homem lá nos Estados Unidos ouviu uma voz dizendo para vir para o Brasil. Estamos aqui, irmãos, porque um grupo de pessoas pegou junto com ele lá em Campina Grande. Estamos aqui porque essa palavra foi difundida, porque pessoas pagaram o preço de sair do conforto da sua cidade, da sua parentela, e se espalharam pelo Brasil. E essa palavra tem chegado a todos os lugares. Irmãos, estamos em todos os estados, em todas as capitais, em todos os continentes, já em muitos países. Essa palavra tem se difundido, irmãos, e alcançou São Paulo, e alcançou a família do pastor Nelson, e através de uma inspiração, de um mover de Deus, ele ousadamente, irmãos, iniciou essa obra, há anos atrás. E a gente não pode, irmãos, deixar isso de lado. Porque se ele não tivesse pago esse preço de vir com a sua família, morar nessa cidade, mesmo pastoreando em Barueri, mesmo tendo casa própria em Barueri, morar aqui de aluguel para poder sustentar essa obra até que isso iniciasse de uma forma como Deus estava planejando. Ele sustentou essa base, irmãos. Ele e sua casa. Como a gente não pode ser grato? Como nós não podemos ser gratos, pessoas até mesmo que não estão mais aqui conosco, como Soraya, Neuza e Serra, que eram aqueles que chegaram, que nós herdamos como ovelhas. E logo depois veio Juliano e Mateus, que ficou um tempo, irmãos, poderoso com a gente. E foram suporte nesse início. Talvez você nem saiba quem é Juliano e Mateus. Mas eles estavam aqui, irmãos, quando tudo era mato. Depois chegou a família do Edmilson, da Juliana, e hoje Caio e Bia estão aqui até hoje conosco, bem também. Uma família que também pagou o preço, posso citar tanto, Jeane, Luan e Raibia, Douglas veio do Rio, com a família no carro. Aí depois chegaram tantos outros irmãos, que sustentaram, pessoas que eu tenho certeza hoje, olhando, irmãos, algumas delas vieram para sustentar a obra por um tempo, e foram vitais. Vitais, e hoje, irmãos, estamos desfrutando disso. Pastor Zenito e irmã Maria nos ajudaram a reformar o piso da igreja de lá, eles nem eram membros da igreja. Deus movimentando pessoas, irmãos, aquela igreja foi pintada com tinta do Rio. As pessoas do Rio, amigos nossos que pagaram a tinta lá. Douglas não só ajudou na tinta, como veio pintar. Gesiel veio lá de Barueri para pintar junto com ele, estavam lá, irmãos. A igreja toda vermelha, eles lá pintando de cinza. Tantas coisas, irmãos. Tantas mudanças. Hoje, irmãos, olhar toda essa estrutura, e a gente às vezes fica olhando, podia ser assim, podia ser melhor. Realmente podia, irmãos. Mas enquanto a gente não ser grato ao Senhor, pelaquilo que a gente tem, irmãos, a gente nunca vai experimentar o novo. Porque a ingratidão, irmãos, ela trava o fluxo divino sobre as nossas vidas. Quando nós olhamos a passagem de Lucas, onde Jesus ele cura aqueles 10 leprosos, olha só que interessante, irmãos. 10 são curados, somente um volta. Ontem eu estava ouvindo uma música infantil,
E aí a música falava, 9 retornaram, 9 não. 8 voltaram, 8 não. E com o tempo vai cansando, né, irmãos? Mas é para a gente refletir. Eram 10, irmãos. Somente um voltou para agradecer. E aí a gente pode pensar assim, mas Jesus não se importa com isso. Como não? Já fez algo por alguém, irmãos, e a pessoa nem mesmo te agradeceu? Como você se sentiu? Você se sentiu feliz? Não me importo com isso. Eu não me importo com nada. A música não te troca, mas só pegando um gancho. Eu não me importo com nada, o que importa é que eu obedeci. E de fato esse tem que ser o nosso coração, amém? Mas irmãos, a gente tem há uma expectativa de uma devolução, de um agradecimento, de um obrigado. E eu já fiz isso, irmãos, eu me senti usado. Às vezes eu tive uma inspiração para fazer algo, às vezes a pessoa me pediu algo. E nesses casos ainda mais forte, quando a pessoa te pede. Aí a pessoa te pede algo, você, às vezes, irmãos, é um obrigado. Olha, obrigado. Eu já vi pessoas, irmãos, que a gente fez tantas coisas, que chegava um determinado momento, chegou uma situação e passou um tempo, aí a pessoa numa outra situação, numa outra condição muito melhor, ela nem cita essa fase. Olha, naquele tempo, se não fosse Felipe e Michela me ajudar a nossa casa, a nossa família, a gente não tinha chegado até aqui. Irmãos, a gente não quer glória. E eu não estou falando aqui, como eu estou dando o meu exemplo, amém? E eu já agi também de forma ingrata com pessoas. Eu já vivi uma situação, irmãos, que eu estava tão mal, e depois eu vi que a pessoa ficou mal com isso também. Eu estava num ambiente onde a gente estava numa reunião e houve um assalto nesse lugar. Levaram as coisas, inclusive meu celular. E eu estava tão mal porque levaram meu telefone, que a pessoa foi e me deu um telefone. Não era do mesmo padrão do que eu tinha. Isso tem muitos anos, amém, irmãos? Eu era um jovem gafanhoto no meu auge da minha adolescência, aprendendo ainda muita coisa. E a pessoa foi na hora, prontamente me deu um telefone, para você não ficar sem telefone. Só que eu estava em estado assim, sabe quando você está para baixo? Aí eu fiz assim, tipo... E aí depois eu falei, cara, nem me agradeceu, eu dei o meu telefone para ele nem me agradeceu. E durante muito tempo eu fiquei com aquele telefone, e aquele telefone gritava para mim. Eu falei, caraca, eu não agradeci. Nem o obrigado eu dei. Entende, irmãos? Então a gente pode estar num caminho muito perigoso, sabe? De não andar nesse fluxo. E o que acontece, irmãos? Eu vou te ser bem sincero. Quando você faz algo por alguém e a pessoa ela é ingrata, é natural, o teu coração, você tem que se esforçar mais para fazer de novo. Porque você começa a falar assim, caraca, ela nem reconhece. E aí eu te falo, mas isso é porque somos seres humanos, somos pessoas normais. O próprio Jesus questiona. E os outros não eram 10? Por que só você? Não eram 10 contigo? Há uma expectativa de Deus de gratidão ao nosso respeito, irmãos. Há uma expectativa dele que você abra a sua boca e fala, Senhor, obrigado. Pelo quê? Pela minha vida. Obrigado pela minha família. Pastor, mas eu não sou casado. Você tem uma igreja, você tem uma família, irmãos. Você tem pessoas, irmãos, e eu vou assim, de todo o meu coração, eu tenho irmãos em Cristo que são mais como irmãos do que os meus irmãos de sangue, muitas vezes. Estão mais presentes na minha vida do que muitos irmãos. Por quê, irmãos? Porque a nossa vida está aqui. Então eu sou grato ao Senhor pela minha igreja, eu sou grato pela minha liderança, eu sou grato pelas igrejas que eu passei. Eram igrejas perfeitas? Não, irmãos, sabe por quê? Nenhuma igreja é perfeita. Você está nessa igreja, irmãos, olha, sinto lhe informar, nós não somos perfeitos. Nós podemos falhar com você. Mas pode ter certeza de uma coisa, o nosso coração é pronto para se arrepender e mudar de rota, se a gente errar. Mas ainda assim, a gente vai sempre se esforçar para fazer o melhor. Entenda que a gente nunca vai abrir mão disso. Mas ainda assim, pode não atender suas expectativas.
E quando você olha para trás, irmãos, eu vivi contexto de muitas igrejas, e onde igrejas que não eram perfeitas. Igrejas que eu olho e falo, poxa, podia ser assim, podia ser assado. Mas, irmãos, se eu sou o que sou hoje, muito se deve pela vida que eu vivi lá atrás. E eu tenho que ser grato, irmãos. Ah, pastor, você tem que ser grato pelas falcatruas que tinha na minha antiga igreja. Eu não estou falando disso. Eu estou falando porque mal ou bem a palavra estava sendo pregada. E você foi alcançado. Hoje você tem uma maturidade espiritual. Hoje você tem um crescimento espiritual. Hoje você desenvolveu a sua fé. Algumas coisas, de repente, tiveram um choque quando você chegou no verbo da vida. Algumas situações você alinhou. Mas a tua fé estava ali, irmãos. Você já estava salvo. Você foi alcançado, então seja grato, irmãos. Seja grato pelo teu antigo pastor. Eu tenho pena, irmãos, dos irmãos que chegaram no início aqui, eu estava começando o pastoreio. Imagina, irmãos, eu estava aprendendo, ainda estou aprendendo. E eu estou aqui, me desenvolvendo dia após dia, mas aqueles que chegaram no início, talvez, pegaram um pastor mais imaturo. Assim como eu pude pegar também pastores imaturos ao longo do tempo. Tive pastores sênior, pastores top, mas também pastores imaturos, que estavam começando a sua jornada. Então, irmãos, tudo isso tem que ser considerado por nós. Você já deu graça sobre a sua família? Ah, pastor, mas esse meu marido aqui, essa minha esposa aqui, mas esse meu filho está me dando dor de cabeça. Irmãos, agradeça. Senhor, obrigado, porque o Senhor me fez habitar em uma família. As coisas não estão 100% hoje, não estão, mas eu creio que pode e vai melhorar. Eu creio que as coisas vão se alinhando. Senhor, mas a minha gratidão ao Senhor permanece intacta, inabalável, porque é o Senhor que está promovendo isso na minha vida. O Senhor que está gerando cuidado comigo. Você já agradeceu ao Senhor pelo seu trabalho? Ah, pastor, aquele trabalho? Eu odeio aquele trabalho, irmãos, é o que está te sustentando, é a forma como Deus está te promovendo nesse tempo. Creia para algo melhor, creia para algo maior, creia para melhores posições, creia para outros negócios. Você é um homem, um empresário, um homem de negócio, mas agradeça pelo que você tem. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa, tem pessoas que estão com as portas fechadas, cheias de dívida porque fracassaram, e o teu negócio está de pé. Tem pessoas, irmãos, que estão desempregadas, e você está empregado. Às vezes você vai olhar, irmãos, aí você foi lá, poxa, fui promovido. Nossa, eu sou muito bom. Não, irmãos, é o Senhor abrindo portas. Ah, consegui uma outra porta de trabalho, é o Senhor abrindo portas, irmãos. Agradeça a Ele. E um versículo, irmãos, que está gritando no meu coração. Desde que eu comecei a meditar a respeito da palavra sobre esse dia. Está lá em o Salmo 116, verso 12, que diz assim: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Tomarei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor, cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Mas eu quero, irmãos, refletir e entenda, isso aqui não é algo para que você pense a respeito de uma oferta, de nada disso. Mas eu quero que você reflita e tenha esse versículo como chave para essa manhã. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? O que eu estou fazendo para retribuir tudo aquilo que Ele tem feito por mim? O que eu estou dando a Ele por todos os benefícios que Ele tem promovido para mim? Por tudo que Ele me alcançou? O que eu estou fazendo? Sabe, irmãos, quando a gente começa a se questionar sobre isso, isso traz para nós o quê? Uma consciência de que Ele fez algo e que nós precisamos retribuir. Deixa eu dizer uma coisa, não há nada, você pode entregar a sua vida, o seu próprio corpo para destruição, você pode entregar a sua vida para as pessoas, morrer por alguém, nada pode pagar o preço que foi pago pela sua vida. Não há nada, você não consegue se equiparar ao sacrifício de Cristo sobre a sua vida. O próprio Deus se encarnou, irmãos, Ele se rebaixou ao nosso nível. Deus não tendo encontrado na humanidade ninguém totalmente limpo, puro, Ele mesmo se fez carne
e habitou entre nós. E se entregou para que eu e você tivéssemos salvação, irmãos. Nós cantamos Te Agradeço, toda vez que a gente fala, eu lembro de Te Agradeço, eu lembro da outra Te Agradeço, a mais antiga, que fala: Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Eu te agradeço. Eu te agradeço. Irmãos, se a gente não tivesse mais nada, irmãos, que essa estrofe fique no seu coração. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Ei, irmãos, Ele me libertou, Ele te libertou, Ele te salvou, Ele morreu no meu e no seu lugar, irmão. Como não podemos ser gratos? Como não podemos levantar mãos em gratidão a Ele, irmãos? Às vezes a gente tem vivido nossos dias, vivido nosso tempo, as coisas como se não tivesse amanhã. Como se não tivesse uma perspectiva de mudança. Como se não tivesse um futuro, irmãos. A gente vive o hoje, vive o agora. Mas entenda, irmãos, o viver o hoje, o viver o agora, irmãos, é para quem não tem perspectiva de vida. Essa semana, eu acho que foi a Michela que estava comentando comigo, depois ela me corrige como sempre, mas ela estava comentando alguma coisa sobre alguém falando, e é algo que realmente a gente não tem uma perspectiva. Eu não sei o que é viver uma longa temporada da minha vida sem Cristo. Eu não sei o que é viver com esse vazio. Se é que me entende, eu sei que toda pessoa ela nasce, em algum momento ela perde essa conexão com o Senhor, ela morre espiritualmente, né? E eu não estou aqui mudando nenhuma doutrina, mas só para trazer esse entendimento, que quando eu nasci de novo, eu nasci em 93 de novo. Eu sou de 85, então foram 8 anos, irmãos. Eu não me lembro dos meus 7 anos, 8 anos para trás. Eu me lembro exatamente o dia, eu estava numa igreja, e a igreja era enorme, e eu estava no palco, na plataforma, e na época, quando você ia confessar Jesus, você ia para a plataforma, o pastor ficava de costas para a igreja, e ficava com o microfone assim, e falava, fazia você fazer a confissão pública, com o microfone. Ele falava assim: eu confesso, que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da minha vida. E era publicamente. E ali mesmo, já pegava água, por aspersão, tu já era batizado. Era tudo na hora. Acabou, subiu, eu fui para uma salinha lá, eu me lembro que estava tudo em reforma. Aí eu ganhei uma Bíblia do Novo Testamento e tal, ó, você nasceu de novo, e sei o tal. Irmão, dali para trás eu não lembro de nada. Nada. Mas eu fico imaginando quem não teve essa experiência de ter, não nascer na igreja, mas ter seu crescimento, sua fundação dentro da igreja. O que é viver com esse vazio, sem essa perspectiva? Sabe, irmãos, como nós cantamos, o vazio que havia dentro de mim, eu fico imaginando como conviver com esse vazio. Deve ser perturbador. Eu me lembro o nosso antigo líder de jovens lá do Rio, e ele é um evangelista, assim, na sua essência. E era muito interessante que ele falava assim, às vezes a gente vai oferecer Jesus para as pessoas como se fosse qualquer coisa, né? Ah, aceita Jesus, pelo amor de Deus e tal. Quase como se você estivesse vendendo um produto, né? Ele fala, na verdade, irmãos, a gente tem que falar assim, como que você não aceitou Jesus ainda? Você é louco, cara? O que você tem na cabeça que você ainda não aceitou a Cristo? O que você está pensando da tua vida, cara? Você está perdendo muita coisa, deixa de ser bobo, cara. E aquilo mudou minha perspectiva, irmãos. Porque às vezes parece que a gente está vendendo algo barato, algo que não tem valor. Mas, irmãos, um crente com consciência de quem é, um crente com consciência de quem é o seu Senhor, irmãos, ele não vai oferecer a Cristo como, por favor, aceita Cristo, porque minha igreja precisa crescer. Não, irmãos, não há outro caminho. Não existem caminhos, existe o caminho. Só um caminho, irmãos. Então, quando você for evangelizar, quando você for pregar a palavra, irmãos, fala assim, meu irmão, você está perdendo seu tempo, cara. Esse vazio que está dentro de você, ninguém vai preencher.
não vai ser essa vida libertina, não vai ser dinheiro, não vai ser droga, não vão ser mulheres, homens, não vai ser você casando, tendo um bom emprego, nada pode suprir a presença de Deus. Nada, irmãos. A presença que habita em você, que habita em mim, irmãos. Por isso que eu me incomodo tanto quando alguém fala sobre, vamos aqui receber a presença de Deus, estamos aqui na presença de Deus. Irmãos, a gente precisa ter a consciência. Porque quando a gente tiver a consciência, irmãos, essa manifestação da glória, ela vai ser totalmente diferente. Porque a consciência da presença é o que faz, irmãos, a presença manifesta-se, acontecer. E quando eu vejo, não, o Senhor entra com a sua presença e não sei o quê, eu falei, meu Deus, Ele já está dentro de você. Eu vi algo, irmãos, recentemente, e eu fiquei abismado, e quando eu vi, eu falei, meu Deus, esse é o medo. Uma igreja grande, irmãos, enorme, de um ministro bem conhecido. E eu vi até o ministro do nosso ministério, gentilmente comentando, explicando isso para eles. Mas, irmãos, era um evento que eles simplesmente entraram com uma arca da aliança. E as pessoas assim, a presença de Deus e tal. E os comentários das pessoas eram, nossa, que dia inesquecível, a presença de Deus naquele lugar, nossa, foi muito bom. Tal. Aí eu falei, eu não estou acreditando, irmãos. E eu fico imaginando Jesus, no seu alto e sublime trono, olhando, falando assim, meu amigo, eu fiz justamente o seguinte, para tirar daí e colocar dentro de você, está dentro de você e você está aí adorando algo que já não existe mais, irmãos. E eu já fui em igrejas, irmãos, que tem lá a Arca da Aliança no púlpito. E eu não estou aqui, entenda bem, por favor, eu não estou aqui criticando ninguém, no sentido de, eu estou aqui apontando para vocês o perigo da falta de consciência da presença. Porque senão daqui a pouco, irmãos, a gente vai fazer uma procissão aqui, com a Arca da Aliança. E aí, as pessoas que sempre criticaram os católicos vão falar assim, se tivesse uma santa passando aqui, uma estátua, estava tudo bem. Era um problema. Agora, se for a Arca da Aliança, não, a presença de Deus... Não, irmãos. Não rebaixe a presença. Não rebaixe, irmãos. A gente precisa desenvolver essa consciência. E como é que a gente desenvolve, irmãos? Trazendo a memória constantemente. Senhor, obrigado pela tua presença em mim. Obrigado, Pai, porque a sua presença não sai de mim. Irmãos, eu acho que se a gente... eu creio, eu tenho certeza que se a gente tivesse consciência da presença, a gente pecaria muito menos. Porque quando a gente faz as besteiras que a gente fala assim, meu Deus, o Espírito Santo está aqui comigo. O que eu estou fazendo nesse lugar? Cara, o Espírito Santo está aqui comigo. Ele está presente nesse lugar. É muito sério, irmãos. Porque às vezes a gente tende a achar esse lugar aqui como santo. Esse aqui eu entendo quando a gente chama de casa de Deus. Ok. Mas isso aqui é um templo, irmãos. Isso aqui só é igreja porque a gente está aqui se reunindo como igreja. Só por isso. O dia que a gente mudar para um prédio maior, melhor. Você crê nisso? Amém? Nossa, tua fé tá fraquinha, hein? Vou dar outra chance para você. No dia que a gente mudar para um prédio maior, ainda melhor. Isso aqui pode ser qualquer coisa, irmãos. Escuta, tem igrejas na Europa que viraram boates. Lugares que as pessoas falam assim, não, é o templo do Senhor. Não, irmãos, ali é só um prédio bonito, pintado. Só. Acho que, inclusive, aqui também, igrejas evangélicas que já viraram boate, ou voltaram a ser boate. Ou seja, irmãos, a questão não está no prédio, a questão está em nós. E essa consciência, irmãos, ela vai gerar em nós sempre gratidão a Ele. Pai, obrigado porque eu não estou sozinho. Senhor, eu estou com medo, eu estou voltando para casa nesse horário escuro. O ambiente está estranho, mas o Senhor está aqui comigo, eu estou em paz.
Senhor, eu estou aqui em casa sozinho, meu marido não está meio esquisito aí fora, Senhor, mas ninguém vai entrar na minha casa. Senhor, o ambiente do meu trabalho está difícil, mas eu creio no Senhor guardando o meu trabalho, guardando a minha posição. Se eu tiver que sair, Senhor, porque o Senhor vai me tirar daqui para me colocar num lugar melhor. Senhor, obrigado porque minha empresa não vai fechar, mas ela vai aumentar, os clientes vão chegar, novos negócios vão vir. Irmãos, é consciência de quem você é. Gratidão. Olha só que importante, irmãos, quando nós aprendemos sobre fé. E se você é um estudante do remo, um formado no remo, você vai saber sobre isso. Quando você declara algo, você não tem que ficar, Senhor, me dá um púlpito, me dá um púlpito, me dá um púlpito. Você pede uma vez, o que você faz depois? Agradece. Você rega a sua declaração com ações de graças. As ações de graças é para Deus lembrar? Não, é para você não esmorecer na fé. É tudo voltado para que você alcance, irmãos. Deus, ele já sabe exatamente quando vai chegar o púlpito, e você está lá orando. E às vezes está ali, vai chegar daqui a 2 meses, mas ele ainda não orou. Vai chegar daqui a 1 semana, mas eu estou só esperando ele orar. Entende, irmãos? Abra sua boca e declare. E se você declarou sobre algo, confessou sobre algo, regue com ações de graças. Ações de graças. Gratidão é um ato de fé, não de circunstância. Não depende do que está acontecendo, mas em quem confiamos. A gratidão, irmãos, muitas vezes ela está associada diretamente à fé. Existem situações, irmãos, que nós vamos fazer algo e vamos continuar agradecendo a Deus, mesmo não vendo. Como vamos agradecer por algo que não vimos? Porque nós temos a confiança e a certeza que já temos. Então eu vou agradecer, Senhor, obrigado pelo templo novo dessa igreja. Obrigado, Pai, porque essas cadeiras vão estar ocupadas, mas rapidamente vamos iniciar um novo culto. Obrigado, Pai, porque esses cultos estarão lotados. Obrigado, Senhor, porque quando chegarem esse tempo, Pai, o Senhor já vai estar preparando um novo lugar. Obrigado, Senhor, porque esse lugar vai estar repleto de crianças sendo salvas, sendo cheias da palavra. Irmãos, é isso. Obrigado por cada instrumentista que está chegando. Obrigado pelos instrumentos. Irmãos, um dia a gente estava crendo para pagar o aluguel e depois crer para pagar a conta de luz. E sem perspectiva nenhuma. E a nossa oração dessa igreja era: Senhor, nos ajude a comprar um data show. E quando chegou, irmãos, nós fizemos uma festa pela compra do data show. E eu vou te falar, irmãos, eu estou muito feliz por essa bateria. Estou muito feliz por esse som. Por quê, pastor? Porque coisas naturais, a gente não deve estar ligado. Não, irmãos, isso é demonstração do amor de Deus por nós. Demonstração do cuidado dele por nós. Porque nós não estamos aqui na vaidade, irmãos, de querer fazer algo espetacular, no sentido de querer que as pessoas falem: nossa, que igreja maravilhosa, linda. Não, a nossa fama, o desejo é que a nossa fama não seja essa. Que a nossa fama seja: que lugar maravilhoso onde a palavra é pregada, uma igreja saudável, uma igreja de pessoas amorosas, uma igreja onde o amor é perceptível, uma igreja onde as pessoas são cuidadas. Ei, irmãos, essa é a perspectiva. É claro que a gente vai buscar ter o melhor. É claro que a gente vai buscar ter um espaço agradável, confortável para todos nós. Um dia essas cadeiras eram um desafio, irmãos. Hoje estão aí, estão pagas. Tem pessoas que nem sabiam do desafio da cadeira, estão sentadas hoje nela. Não é verdade? Mas a gente lançou aqui um desafio. E a igreja pegou junto um dia lá em Barueri. O Gisele vai lembrar. A gente trocou e as cadeiras estão lá até hoje. Pessoas do Rio mandaram dinheiro para comprar cadeira. E hoje as pessoas estão lá, irmãos, elas nem sabem do que aconteceu. Elas só estão sentando na cadeira. Mas houve alguém que pagou um preço, abdicou de algo dele para poder investir no reino. Da mesma forma que você está aqui hoje. Então, vamos celebrar isso, irmãos.
Vamos estar contentes, alegres, em gratidão a Ele. Olha para essa igreja, irmãos, e agradeça pela liderança que você tem. Graças a Deus, e eu falo isso publicamente, temos pessoas íntegras ao nosso redor. Pessoas que estão ali junto conosco, como o pastor Zenito, irmã Maria, Martinha, Silvio, Douglas, Andréia, Juliana. Famílias, irmãos, que estão aqui, pegando junto conosco. Líderes de departamento, irmãos, cada departamento funcionando. Talvez você pode pensar, mas as condições não estão tão boas. Irmãos, teve uma época que não tinha departamento. O DI foi o segundo departamento. Primeiro acho que foi o Ministério de Música, né? Mas o DI foi o segundo departamento. E quantos cultos, tempos, a André ficou direto no DI. Direto. Que a Michelle às vezes fala assim, não, André, vai lá, eu vou ficar aqui hoje, para você assistir um culto no mês. Aí às vezes eu vejo pessoas, não, porque está muito puxada a escala do DI. Eu falei, meu Deus. A Andréia não reclamava, irmãos, ela estava lá todo culto com as crianças. Como é que eu não vou ser grato a isso? Como é que eu não vou reconhecer isso, irmãos? Aí a gente vem para cá, Bi, Caio, todas as escalas. Graças a Deus que o Ricardo aprendeu teclado, para a Bia ter uma folga. A gente está criando agora para o Caio ter uma folga. Inclusive temos uma bateria para treino. Olha, coisa boa. Tem uma bateria para você treinar. Amém? Mas quantos e quantos cultos, irmãos? Bi e Caio vinham de Uber e a gente depois deixava eles em casa, novinhos, irmãos. Era o nosso ministério de música. Os nossos instrumentistas. Hoje temos Ana, temos o Gesiel que chegou agora, o próprio Ricardo, como eu citei, Raquelzinha, o Meneghelo e tantos outros que estão chegando. Mas, irmãos, a gente precisa valorizar isso. Talvez, irmão, você nunca chegou e agradeceu a Bia e o Caio pela fidelidade deles. Talvez você nunca agradeceu o seu líder de departamento, ou de repente o líder do DI, por ensinar a palavra para o teu filho. Parece uma coisa tão óbvia, né, irmãos, olhando assim, mas muita gente nem agradece. Ah, não, é a função deles. Não, irmãos, se todos eles saírem, o seu filho não recebe a palavra. E muitas vezes, irmãos, essas professoras, esses professores têm se desdobrado para cobrir escalas, e às vezes no evento de casais, por exemplo, está lá com seu filho. E a gente pega, o que você comeu? Vocês deram bolacha para ele? Que absurdo. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa, eu nunca vi igreja, eu não vi em igreja nenhuma dar lanche. As igrejas todas que eu vim, nunca deram lanche. Uma pena, porque eu ia adorar. Quando eu era criança, ganhar um lanchinho. Não ganhava lanchinho não, irmãos, era água. Quando muito, um biscoito de maisena, era o padrão. As crianças daqui, irmãos, é um luxo. É suco de caixinha, com canudinho ainda. Tem frutas às vezes, tem pão de queijo, sanduíche. Que coisa maravilhosa, né? Mas, irmãos, às vezes a gente não valoriza isso. Sabe quando é que a gente valoriza? Quando a gente vai em outro lugar. Aí a gente olha e fala, poxa, diferente, né? Vou dar um exemplo para vocês aqui, ó. Eu, Felipe, nunca fui de uma igreja com um almoço promovido pela igreja 0800. Nunca fui. Se você foi, amém. Agora, um almoço oferecido pela igreja em gratidão a todos aqueles que estão envolvidos com a obra, eu nunca fui. Esse é o 2º ano, irmãos. E, zero problema com isso. Por quê? Porque para a gente isso é uma forma da gente demonstrar para vocês. Obrigado. Porque não adianta só ensinar, irmãos, a gente tem que demonstrar também. Então, hoje, esse almoço que nós vamos ter, irmãos, vai ser um churrasco daqueles. Churrasco ainda, irmãos. E, vou te falar, é carne boa, não é colchão duro amaciado, não, entendeu? É carne boa. 0800 na faixa. Para quê? Para dizer para você saber que você é importante nesse lugar. E que nós amamos a sua vida e consideramos aquilo que você tem feito aqui. Sabe, irmãos, o que daremos nós? A todos os benefícios que Ele tem feito por nós.
O que podemos retribuir, irmãos? Então, nessa manhã, irmãos, de reflexões, de festa, mas também de reflexões, que a gente tenha até a visão que o próprio profeta Abacuque fala lá no capítulo 3, no verso 17, diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam alimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não hajam gado. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça. Me faz andar altaneiramente, meu Deus, essa palavra é difícil, altaneiramente ao mestre do canto para instrumentos de corda. Ei, irmãos, agora eu vou te perguntar, mesmo nas dificuldades, irmãos, nós devemos permanecer gratos ao Senhor. Pastor, isso é masoquismo. Não, irmãos, não é masoquismo. Porque você sabe que, independente da circunstância, Ele continua sendo Deus. Então, o mesmo Deus que te livrou lá, vai te livrar agora nessa dificuldade. O mesmo Deus, irmãos, que nos sustentou lá na Vitória Tafarel, tem nos sustentado agora. O desafio aumentou? O desafio aumentou. O aluguel aumentou? O aluguel aumentou. Aumentou de novo, inclusive, esse ano. Aumentaram os custos? Aumentaram os custos. Mas Deus continua sendo o mesmo. E continuamos supridos, irmãos. Continuamos recebendo da palavra, continuamos com essas portas abertas. Seja grato, porque essas portas estão abertas. E um dia você entrou por elas, e um dia sua família foi alcançada, e a sua vida foi transformada. Talvez você já chegou aqui salvo, como muitos daqui de fato chegam, mas eu tenho certeza que você cresceu espiritualmente aqui, e tem crescido, e você não é mais o mesmo. Eu não sou mais o mesmo. Entenda isso, irmãos. É um privilégio servir nesse lugar. É um privilégio servir não porque é essa igreja, mas porque nós servimos a um Deus excelente. Um Deus maravilhoso, irmãos. Servir é somente uma expressão de gratidão, irmãos. Por isso, quando a pessoa tem o entendimento de que está sendo um peso, irmãos, a gente precisa mudar isso. Você não pode vir para cá pensando que é um peso. Você tem que vir para cá pensando no privilégio. Estar aqui, irmãos, pregando para você é privilégio. É uma honra para mim. Uma honra porque, irmãos, que eu estou sendo portador de uma palavra santa, poderosa. Há debaixo de mim um peso, irmãos, não um peso de pressão, de medo, mas um peso de responsabilidade, de temor. De procurar falar aquilo que está alinhado com a palavra. De procurar ministrar aquilo que o Senhor quer que seja ministrado nesse lugar. Como nós ouvimos aqui quinta-feira, irmãos, não Doutrina e Foco, mas na série que nós estamos aprendendo sobre os valores, e a Cássia ministrando sobre firmeza doutrinária, estamos vendo tempo de uma geração que tem coceira nos ouvidos, que não consegue ser contrariada. Sabe, irmãos, quem não gosta de ser contrariado é criança, bebê. Você vai pegar uma criança pequenininha, ela vai ficar chateada, vai gritar, vai chorar, porque não gosta de ser contrariada. Agora, um adulto, ele sabe administrar isso. E olha a contrariedade como uma oportunidade de crescimento. Irmãos, eu me lembro poucas vezes que eu recebi correções da minha liderança. E eu não estou falando aqui para me vangloriar, não, porque eu buscava fazer tudo certinho. E todas as vezes, irmãos, eu procurei, na hora doía, mas eu procurava agradecer a Deus depois. Senhor, obrigado pela oportunidade que eu tive de ser corrigido, porque me fez maior, me fez mais forte, mais convicto. Quantas e quantas vezes Michela mesmo me corrige, me apontando, você está errado nisso aqui, você falou isso aqui, você falou aquilo ali. E na hora, irmãos, tu acha confortável? Não é. E cada vez mais eu estou administrando melhor. Mas eu vou ali, não, verdade, eu precisava disso. Eu preciso mudar isso. E eu agradeço, irmãos, a cada um aqui. Agradeço minha esposa por pegar junto comigo, me corrigir como eu falei, acreditar no meu ministério mais até do que eu mesmo.
obrigado por tudo. Obrigado por pegar junto comigo. Obrigado, pastor Zenilton, irmã Maria, Martinha, Silvio, sua família, por estar aqui com a gente. Cada família nessa igreja, Wilson, Suzy, Paulinha, com Ricardo, Carlos, eu poderia citar todos vocês aqui. Mas assim, de coração, muito obrigado por acreditar nesse lugar. Você poderia escolher qualquer igreja, mas vocês escolheram estar aqui. Confiaram a sua vida aqui, irmãos, e talvez você não tenha dimensão disso, mas isso é algo muito sério. Escolher uma igreja para congregar é algo muito sério. E nós precisamos estar muito conectados com o Senhor para fazer a escolha certa. Entenda isso, irmãos, faça as escolhas certas. Baseado na inspiração divina, no Espírito Santo que está dentro de você. Eu amo muito sua vida e como pastor sou grato pela igreja maravilhosa que o Senhor me confiou. Temos muitos desafios, temos muitas questões, mas temos que agradecer a Ele por todos os benefícios que Ele tem nos concedido. E por esse tempo que nós estamos vivendo, irmãos. Um dia, escuta isso, nós seremos centenas. Logo depois, milhares. Nesse dia, nós vamos lembrar dessa época. Lembra quando nós fazíamos aquele almoço, que hoje já não dá mais, por conta do tamanho da igreja? Lembra que algumas pessoas estavam lá atrás, abdicando do culto para servir a gente depois? Ei, irmãos, quando você sair daqui e for lá almoçar, agradeça a cada um deles. Não espere o pastor fazer isso publicamente, não. Individual. Obrigado, Rose, obrigado, Maria, obrigado, Juliana. Eu não sei quem todo mundo que está lá, mas agradeço cada um que está lá, irmãos. Porque eles abriram mão de estar aqui com vocês, no ar-condicionado, estão lá, num calor danado, fazendo um almoço maravilhoso para a gente. Amém? Eu queria que você ficasse de pé, queria chamar aqui o Ministério de Música.